E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe. E hoje estamos de volta, depois da data FIFA, para continuar com os papos de sempre, dessa vez rodada 23 do Brasileirão. É isso aí, então segue com a gente, né? Vocês já estão acostumados, dá um clique aí no curtir aí, dá uma moral, prepara para o papito de vocês, o que mais, Felipe? E é isso aí, segue lá no Insta também, né? E, obviamente, reforçando, tem que deixar os palpites aí para participar dessa resenha com a gente. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente traz essa resenha, um pouquinho de achismo, um pouquinho de estatística, de imaginação, mas nada a ver com aposta. É isso aí, tudo longe de acertar, de cravar o jogo. É isso aí. Brincadeiras à parte. Gostaria de mandar um parabéns aí pro Kekel aí, né? Sua esposa Rosenina, aniversário de casamento, mandou aí nos comentários aí. Não deixar passar, né? 17 anos de casado, né? Pô, parabéns demais. Parabéns demais, show de bola, continue junto aí por muito tempo. É isso aí. É isso, Felipe, vamos voltar então a cravar. Aproveitar essa parada aí. Vamos lá então, então é contigo, né? Grêmio e Mirassol. Vamos começar já, vamos. Eu vou de Mirassol 2-1. Imaginei que você tá virando fã do Mirassol, né? Você tá virando torcedor do Mirassol. E, por incrível que pareça, eu não tenho acertado. Mesmo Mirassol ganhando. Como é que pode? Tô zicando. Vamos lá, Grêmio tá 3 jogos sem perder. Porém, nos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias, né? Em casa, o time só tem 2 derrotas até agora. Tem tido jogos com poucos gols também. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes teve 2 ou menos gols. O fato negativo é que nunca venceu o Mirassol. No primeiro turno, perdeu nada menos por 4-1 para o Mirassol, né? Então, enfim. Pega o embalado do Mirassol, como eu falei, também não perde a 3 jogos. Ao contrário do Grêmio, nos últimos 10 jogos só perdeu uma partida. Também, né, tendo só uma derrota nos últimos 5 jogos fora de casa. Nos últimos 3 jogos só levou um gol. Tá tudo maravilhoso, a fase é boa, mas o Grêmio em casa é muito forte. Então, eu acredito que 1-1 é um placar bom para o Mirassol, para o Grêmio, né, vai ser ruim porque empatar em casa. Show de bola, mano. Eu fui de Mirassol 2-1 realmente pelo momento do Mirassol, né? Você já trouxe aí os últimos jogos, vem numa fase boa, mesmo fora de casa, sempre dando trabalho. Porém, né, como você disse, o Grêmio em casa, mesmo fazendo sendo boa, a gente sempre fica com o pé atrás, porque já foi um excelente mandante, então a qualquer momento isso pode voltar a acontecer. Então, realmente, seu empate é um placar super coerente, mas ainda vou confiar na fase do Mirassol 2-1. Show. Fortaleza e Vitória. Mano, eu vou de Fortaleza 2-1. Eu vou de 1-1. Sigo acreditando no Fortaleza e o Fortaleza não acredita em mim. Tá igual eu com o Mirassol. É incrível, cara. Só que no teu caso bem pior, né? Que o Fortaleza tá muito mal. Fortaleza tá 8 jogos sem vencer e há 4 derrotas seguidas, levando um gol a 4 jogos seguidos também, lógico, né, nas 4 derrotas. Suas únicas 3 vitórias no campeonato foram justamente em casa. Ou seja, aquele pontinho de esperança foi o que fez eu botar a vitória pro Fortaleza. Pega a Vitória, que nos últimos 10 jogos só tem 2 vitórias, não venceu ainda fora de casa, fazendo apenas 5 gols e levando 20 nesses jogos fora de casa. A parte positiva é que tá 3 vitórias seguidas contra o Fortaleza. Olha só que loucura. Não vai para um lado, não vai para o outro. Poderia colocar empate, mas vou de Fortaleza 2-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 porque são 2 times que realmente estão muito mal. Então, fator casa, fator visitante, nada disso tem importado muito, que os dois estão, né, fazendo um campeonato muito ruim. Pensei, né, em colocar a vitória para o Fortaleza, igual você disse, acreditando que de repente esse fator casa possa começar a fazer efeito, mas no final de contas eu fui no empate, não consegui me decidir, e é isso. Palmeiras e Internacional. Palmeiras 1-0. Palmeiras 2-0. Vamos lá, a Palmeiras não perde há 6 jogos seguidos, a defesa vem bem demais, nos últimos 5 jogos só levou um gol. Em casa tem 2 derrotas e até agora, nos últimos 3 confrontos entre eles, não teve mais de 2 gols. Pega, né, o Inter, que depois de 4 derrotas seguidas, venceu, né, a sua última partida que foi contra o Fortaleza. O time vem levando um gol a 11 jogos seguidos. Com isso, nos últimos 10 jogos, em 8 vezes teve ambas. É incrível como os jogos são movimentados, mas o Inter não consegue aproveitar. Né? Serve de motivação aí. O Inter venceu o Palmeiras na última vez que jogou na Arena. Então, é um retrospecto bom aí do último jogo. Uma lembrança, pode ser que dê bom, mas Palmeiras em casa muito forte, 1-0. Maravilha. Cara, eu só acrescento um golzinho pro Palmeiras 2-0, não tenho muito o que falar além das estatísticas que você trouxe. O Palmeiras num momento muito melhor, brigando pelo título, e Inter numa fase muito ruim e ainda fora de casa contra um bom mandante, né? 2-0. Show. Fluminense e Corinthians. Fluminense 1-0. Fluminense 2-1. Isso aí, confronto dos times que se classificaram na Copa do Brasil, né? Fluminense empolgado com a classificação, como eu falei, porém no brasileiro está 2 jogos sem vencer. Recebendo, né, o Corinthians em casa está 3 empates seguidos também.
Vai lembrar que em casa só tem 2 derrotas no campeonato, ou seja, a maioria dos seus pontos são feitos em casa. Pega o Corinthians, que não perde há 4 jogos também. Vem animado com a classificação na Copa, como eu falei. Dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes. Fora, né, de casa só tem 2 vitórias no campeonato. Nos últimos 3 jogos só levou 1 gol. Então eu acredito que meio um pouco equilibrado ali, mas o Fluminense jogando em casa 1-0, um jogo com poucos gols. Show de bola, mano. Eu pensei também no 1-0, imaginando um jogo um pouquinho mais amarrado, mas fui no 2-1, né? Não sei porquê, coisa da voz da minha cabeça mesmo. Mas realmente, o que não dá para ter dúvida é de que o Fluminense é um pouquinho mais favorito por ser o melhor mandante no Brasileirão. Né? Nas Copas, os 2 times vêm se saindo bem, o Corinthians está animado, o Fluminense também, mas no Brasileirão, realmente, o Corinthians fora de casa mal demais, e o Fluminense, quando tem resultados melhores, tem sido como mandante. Então, 2-1. Bragantino Sport. Bragantino 2-0 no Sport. Bragantino 2-1. Aqui foi voz da cabeça também, porque a fase do Bragantino, vamos lá. Bragantino, nos últimos 10 jogos, só teve 1 vitória e 9 derrotas. Ou seja, não é que empata, que vence, é que perde a maioria. Vem levando gol a 13 jogos seguidos. Incrível como, né, caiu de rendimento. O fato positivo é que não perde para o Sport a 5 jogos seguidos. E nesses 5 jogos nem levou gol. Ou seja, contra o Sport se deu bem, né? Jogo para tentar, né, começar uma reação no campeonato e tudo mais. Pega o Sport, que não vence 3 jogos. Nos últimos 10 jogos só tem 1 vitória, que é a única do campeonato. Nos últimos 3 jogos levou 8 gols. Vai lembrar que sua única vitória no campeonato foi justamente fora de casa, né? Então pode ser que dê uma animação do Sport aí aprontar, mas foi o Bragantino. Mas tá com cara de 0-0 esse jogo. Pensei a mesma coisa, cara. Fui de Bragantino 2-1, um jogo bem movimentado, né? Gosto para os 2 lados, mas a cara é de um 0-0. Realmente os 2 times que não vêm bem. O Sport, como a gente já fala aí há várias vezes, conquistou sua primeira vitória, mas só ficou nela. Né? E o Bragantino num momento muito ruim, você trouxe aí, né, tirando uma vitóriazinha, um monte de derrotas aí no caminho. Difícil escolher um lado, fui no lado mandante, assim como você, de 2-1. Show. Juventude e Flamengo. Flamengo 2-1. Flamengo 2-1. Vamos lá. Juventude, nos últimos 5 jogos, venceu 13 e perdeu apenas 1. Começou, né, a respirar, jogar melhor futebol que está acostumado a ver na Juventude da temporada passada. Vem numa crescente muito boa, vencendo 2 vezes nos últimos 3 jogos em casa, ele sempre foi muito forte. Nos últimos 7 jogos, 5 vezes, teve 2 ou mais gols, jogos movimentados, como sempre também era. O fato positivo é que o Juventude não perde em casa 3 jogos seguidos para o Flamengo. Na verdade, para os cariocas em si, né? É complicado jogar lá. O Flamengo segue a 8 jogos sem perder. Suas únicas 2 derrotas foram justamente fora de casa, pode ligar o sinal de alerta aí. Porém, venceu mais da metade dos seus jogos fora, né? Ou seja, costuma perder até pouco fora de casa. Marcou 15 gols nos últimos 5 jogos. O Flamengo tem mais time, mas esse tabu aí pode atrapalhar. Então, Flamengo 2-1, jogo difícil, na minha opinião. Show de bola, cara. Junto contigo, aproveito tudo que você trouxe aí e acrescento, né, de que a minha vontade mesmo, se fosse na intuição, seria colocar ou um empate ou uma vitória do Juventude, porque é o que normalmente acontece. Impressionante. Pode vir com o time que for. O Flamengo de outras temporadas já era um grande elenco, um time para brigar pelo título, mas quando pega o Juventude, lá na casa do Juventude, sempre vira um jogo complicado e dificilmente, né, sai com a vitória. Como você disse, não só o Flamengo, outros times aí sofrem com o Juventude lá também. Mas, focando na estatística, realmente um momento muito diferente, Flamengo 2-1. Alisson, Atlético Mineiro e Santos. Vou de Galo 2-1. Eu vou de Santos 1-0. Show de bola. Galo segue uma fase, né? São 4 derrotas seguidas. Nesses 4 jogos nem sequer fez gol. Vai lembrar que foi eliminado pelo rival na Copa do Brasil por 2 derrotas, né? Nos últimos 10 jogos perdeu 6 vezes. O fato positivo é que tem só uma derrota em casa, não tem que se apegar demais para poder voltar a vencer no Brasileirão. Pega o Santos, está 3 jogos sem vencer e também 3 jogos sem marcar gol, né? Parece até que esse jogo vai ser um 0-0, porque ninguém marca gol. Desde 2017 não vence na casa do Galo. Nos últimos 8 jogos, 6 vezes teve 2 ou mais gols. Por isso, o gol de Galo em casa, apesar da má fase. Pois é, mano. Realmente, pela fase ruim dos dois no 0-0, ficaria tranquilo aí, né? Como placar para esse jogo. Mas, já que tem que escolher um dos lados de times que não estou bem, eu fui pro lado do Santos. Mesmo também a fase não sendo nada agradável, ainda mais como visitante. Estou muito mais de achismo mesmo de 2 times que vivem momentos muito ruins. Santos 1-0. Show. São Paulo e Botafogo. 1-1. Eu vou de visitante, Botafogo 1-0. Show de bola. São Paulo quebrou a boa sequência que tinha com a última derrota, mas não apaga na boa fase. É o 5º melhor mandante do campeonato, está invicto a 6 jogos em casa e está a 3 empates seguidos jogando em casa contra o Botafogo. Um jogo sempre difícil, né? Botafogo, que vem de uma eliminação para o seu rival ainda, para o Vasco,
não vence há 4 jogos, vem levando gol a 6 jogos também. A defesa do Botafogo era muito boa, né? Dos seus últimos 5 jogos, em 4 vezes teve ambos marcando. Vai lembrar que é o segundo melhor visitante do campeonato. Ou seja, jogo bom, né? Mas eu vou de empate aí pelo equilíbrio. Show de bola, mano. Realmente, eu não mantive a coerência, né? Dessa vez eu não fui nada relacionado ao momento, que o momento do São Paulo é um pouco melhor do que o Botafogo, pelo menos nesse histórico mais recente, né? Tirando, lógico, você trouxe a derrota aí que quebrou a sequência, mas vem muito bem jogando como mandante, mas não foi tão incoerente assim, porque o Botafogo é um bom visitante, né? Então é um jogo que realmente qualquer um time pode levar. Vou de Botafogo 1-0. Show. Vasco e Ceará. Vasco 2-1. 1-1. Show de bola. O Vasco, né, animado com a classificação na Copa do Brasil, dá muita moral. Já são 3 jogos sem perder, vem levando gol a 5 jogos. Nesses 4 jogos, em 4 vezes teve ambos marcando, sempre com o jogo movimentado. Só tem 2 derrotas no ano, esse Januário também, onde é muito forte, vale lembrar. Pega o Ceará, que não vence há 3 jogos seguidos, nesses 3 jogos nem sequer marcou gol. Nos últimos 6 jogos, 5 vezes teve 2 ou menos gol. Ceará costuma, né, ter jogos pouco movimentados. Nos últimos 6, em 5 vezes teve 2 ou menos gols. Então, acredito que o Vasco em casa, né, animado aí, a torcida vai fazer 2-1, mas o jogo é movimentado. Show de bola. Eu também fui junto contigo na questão de gols para os dois lados, na Vasco realmente quase sempre sofrendo gols, o Ceará não vive um bom momento, só não fui ainda na vitória do Vasco porque ainda não é aquele time com uma sequência boa, que você pode acreditar que dentro de casa vai sair a vitória, mesmo sendo forte dentro de casa, mas não, como ainda não consegui embalar, então fiquei no meio do caminho ali, 1-1. E para fechar, esse é o grande jogo aí da rodada, Bahia e Cruzeiro. 1-1, mano. Eu vou de 2-2. Show de bola. Bahia, nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2 jogos. Nos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2 jogos. Falei certo. Falou certo. Porém, essa última derrota foi na classificação contra o Fluminense, né? Vamos ver como o elenco vai reagir a essa desclassificação aí. Vai lembrar que ainda não perdeu em casa no Brasileirão, onde é muito forte. A gente está 6 jogos sem perder em casa para o Cruzeiro também. Você está com muita moral. Mas pega o Cruzeiro, que vem embalado demais, se classificou em cima do Galo aí com 2 vitórias em cima do rival. Tá 4 vitórias seguidas e há 3 jogos sem sofrer gol. Talvez um dos melhores momentos do Cruzeiro aí. Jogo bem difícil, por isso equilíbrio total. Show de bola, mano. Equilíbrio total. Fui de 2-2, realmente, imaginando um jogo aberto. Pode passar longe disso, né? De repente um 0-0, mas com um jogo bom, pode acontecer. Mas eu acredito que são duas equipes que vêm com jogos bem ofensivos, né? Não à toa, dificilmente não passam em branco, né? Sem marcar em seus jogos. O Cruzeiro, por exemplo, vem fazendo um gol adoidado, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do Brasileirão, enfim, tudo dando certo. O Bahia, apesar da eliminação, mas no Brasileirão faz uma campanha muito boa. Então, por isso, eu vou aí de 2-2 nesse equilíbrio. É isso aí, fechou, galera. Espero que vocês deem sorte nessa rodada aí. Desejo sorte a vocês, a gente também. Palpita aí, tamo junto. É isso aí, valeu!